Olá pessoal, Fábio Marçal aqui de novo, professor Fábio Marçal de Língua Portuguesa, para mais uma correção comentada de prova de concurso público. Agora da banca COSIAC, correção da prova de professor docente 2, professor de ensino fundamental 1, da Prefeitura de Maricá, realizada em 2024. Vamos lá para as questões logo, com objetividade. De cara a gente já se assusta com o texto, né? Um texto grande aí. E vou dizer para vocês, eu fiz a prova inteira sem ler o texto, sem precisar ler o texto. Fábio, quer dizer que não precisa ler texto para fazer uma prova de concurso? Não estou dizendo isso, mas muitas vezes o texto é só um pretexto, né, para medição, análise do conhecimento gramatical, conhecimento linguístico propriamente dito. Às vezes o texto ele tem a intenção apenas de trazer uma ideia, né, uma ideia que a banca ou que a instituição, no caso a prefeitura, quer trazer, né, texto com alguma ideia específica. Um autor aqui, nesse caso Rubem Braga, é um autor de literatura contemporânea brasileira. Bom, então vamos lá. Vamos ver aí a questão número 1 da prova. Rubem Braga é considerado um dos maiores cronistas brasileiros. Das características abaixo, aquela que comprova ser a Paz de Santa Maria de Maricá uma crônica é... Bom, isso aqui é o título do texto, né? Paz de Santa Maria de Maricá. E o que ele quer é algo simples. Essa é uma prova que está bem mediana, não está difícil, mas também, claro, não é uma prova que se diga, nossa, como ela é fácil. É uma prova que tem suas dificuldades. Bem, vamos aqui marcar o seguinte. Rubem Braga, os maiores cronistas. Está aqui, cronistas brasileiros. Das características, abaixo aquela que comprova ser o texto uma crônica. E aí a gente tem que saber o que é uma crônica. Crônica é um tipo de gênero textual. Essa palavra, nessa expressão, gênero textual, ela está muito em voga, né? Está muito famosa aí na educação de língua portuguesa hoje em dia. Inclusive é um dos motivos, né, esse foco exacerbado só nos textos, é um motivo pelo qual o ensino de gramática ele caiu bastante. Porque muitos professores ficam focados apenas em ensinar gêneros textuais como se só ele fosse resolver o problema de leitura. Mas não é conhecer texto, não é só conhecer gênero, tipos de textos que vai ajudar a pessoa a ter boa leitura. Conhecimento gramatical é prescindível para uma interpretação adequada. Bem, gênero textual é o seguinte, são os padrões, né? Padrões de textos que existem na sociedade. Outdoor, bula de remédio, receita de bolo, tudo isso são tipos de textos cristalizados. Quando a gente olha para uma bula, a gente sabe o que é uma bula, tem uma ideia do que vai aparecer lá. Quando a gente fala em outdoor, ouve a palavra outdoor, né, remete a gente àquela publicidade na beira das estradas. Bem, e crônica é um desses gêneros textuais. E qual a característica da crônica? Bem, a crônica ela tem como característica ser um texto verossímil, ou seja, ela parece que realmente é um fato, ela é tirada de elementos da realidade, do cotidiano, elementos do dia a dia. Isso é uma crônica. Geralmente tem efeito humorístico, né? Reflexivo, mas há crônicas de diversos tipos de humores. Então, letra A. Apresentar um tema do cotidiano. Será isso? Será a letra A que comprova que esse texto aqui, A Paz de Santa Maria de Maricá,
é uma crônica? Bem, pelo que eu acabei de explicar em cima, sim, é a letra A. Essa é uma questão fácil, que é apenas saber o que é o gênero textual crônica, qual a característica dele. Bem, e a B? Usar animais. Bem, e a B? Usar animais como protagonistas. Bem, animais é característica de fábula. Predominar a estrutura descritiva. Não, estrutura descritiva não é a característica necessária de crônica. Pode aparecer? Sim, pode aparecer, mas a característica de crônica é ser narrativa. Fábio, qual a diferença de crônica para conto? Conto é um texto mais imaginário, é um texto mais irreal, né? Um texto que envolve, às vezes, elementos que realmente não são da realidade, não necessariamente animais falantes, mas itens que não são tirados do dia a dia, não são tirados do cotidiano. A crônica são itens exatamente que têm essa característica, como se tivesse acontecido realmente com uma pessoa. É verossímil. Letra D, empregar o discurso direto. Não, o discurso direto é característica de vários tipos de textos. Conto, crônica. Conter a biografia do autor. Nada a ver, né? Biografia é o gênero biografia. Não é porque contém biografia que é crônica. Pode ter biografia? Pode, nada contra. Né? Não tem nenhuma proibição. Mas não é a característica, não é o que faz a crônica ser crônica. O que faz a crônica ser crônica é o que está expresso aí na letra A. Partindo então para a questão número 2. Isso aqui é uma questão de sintaxe propriamente dita. Sintaxe é uma parte da gramática muito, muito legal. Tem quem não goste, tem algumas pessoas que não gostam não, né? Talvez aí 99% dos estudantes. Mas ela é muito interessante, ela inclusive ajuda a interpretar bem os textos, porque envolve justamente ordens, lógica da língua, dos elementos da língua, das expressões da língua. Bem, vamos ver então o seguinte. Primeiro, uma dica: se você quer aprender função sintática, você tem que primeiro estudar morfologia, estudar classes de palavras. O que são as classes gramaticais? São aquelas 10: artigo, substantivo, adjetivo, numeral, pronome, verbo, advérbio, preposição, conjunção e interjeição. Por quê? Porque a sintaxe, qual que é STX, sintaxe, que são aquelas 12 nomenclaturas: sujeito, predicado, predicativo do sujeito e do objeto, objeto direto, objeto indireto, complemento nominal, adjunto adnominal, aposto, vocativo, agente da passiva, adjunto adverbial. Essas 12 aqui nomenclaturas, elas são uma árvore, né? E as classes de palavras são a raiz dessa árvore. Não tem como uma árvore crescer, não tem como a gente aprender a sintaxe sem conhecer bem, sem ter uma boa raiz, sem conhecer bem as classes gramaticais, as classes de palavras. Porque função sintática nada mais é do que a função que as classes de palavras desempenham nas orações. É como querer estudar lá, né, equação de segundo grau, lá, Bhaskara, né, na matemática, sem saber somar, diminuir, dividir, sem saber uma raiz quadrada, né, para achar o delta. É como querer estudar genética na biologia, conhecer o DNA sem saber o que é proteína, sem saber o que um pouco sobre os elementos químicos, a tabela periódica, porque tudo vai falar sobre esses elementos químicos, né? O que é a proteína, do que é feito e por aí vai. Bom, então vamos lá. Sabendo disso, né, fica a dica: eu nunca aprendi função sintática, então cai dentro primeiro de classes de palavras, classes gramaticais. Aí quando você for estudar função sintática, você vai ver que no livro didático,
os professores, eles sempre vão se remeter aos nomes das classes de palavras. Bem, ele pergunta aqui. Os termos sublinhados no enunciado acima exercem respectivamente as funções sintáticas de... Quais são os termos sublinhados? De cara, tu já vê aqui, ó. No quintal de um hotel de Maricá. Isso aqui de cara a gente já vê que tem uma preposição. Preposição em mais artigo o. Em mais o vira no. No quintal, expressão preposicionada, né? Tem cara de adjunto adverbial de lugar. Então a gente já pode procurar aqui logo no início, no quintal está dizendo, né, onde ocorre alguma ação. E está aqui, a ação, né, na verdade é o verbo ser, é um verbo cópula, verbo de ligação. Somos quatro homens vadios e passamos mais de 1 hora. Onde? No quintal de um hotel de Maricá, assistindo. Então, assistindo aos folguedos, assistindo onde? No quintal. Quando responde essa pergunta feita ao verbo onde, é porque a resposta é um advérbio ou uma locução adverbial. Se é advérbio ou se é locução adverbial, que são elementos morfológicos, a função sintática é de adjunto adverbial. Esses 3 nomes são muito parecidos, mas advérbio é classe gramatical, é uma palavra só. Locução adverbial é quando tem mais de uma palavra fazendo o papel de um advérbio. E o adjunto adverbial, lembra? É a função sintática que o advérbio ou a locução adverbial desempenham. Então está aqui, função sintática adjunto adverbial, no primeiro. Assistindo aos folguedos. Bem, está sublinhado aí a expressão, né, folguedos. O que são, de que é feita, né, essa expressão? Repara, aos. Aos tem aqui preposição a e tem o artigo os. Aos. Se tem preposição, já dá uma dica aí, pode ser um complemento nominal, um objeto indireto, porque são, olha que legal, funções sintáticas preposicionadas. Bem, vamos ver qual outra palavra essa expressão aqui preposicionada, ela está completando, ela está a quem ela está ligada. Assistindo aos. Quem assiste, isso aí vai depender. O verbo assistir, dentro da teoria de regência, ele tem 3 possíveis regências, 3 possíveis sentidos. Assistir pode ter o sentido de ajudar, pode ter o sentido de morar e pode ter o sentido de ver, né? Como a gente usa na maioria das vezes assistindo ao show, ao espetáculo. No sentido de ajudar, o assistir será verbo transitivo direto, ou seja, ele não pede preposição. No sentido de morar, ele é intransitivo. E aí vai ser regido pela preposição, né? Ele vai reger a preposição em. Assisto em São Paulo, ou seja, moro em São Paulo, resido em São Paulo. No sentido de ver, que é o sentido mais usual, ele será transitivo indireto, verbo transitivo indireto, e regerá a preposição a. Então, vejo o filme, mas assisto ao filme. Eu vejo o espetáculo, mas assisto ao espetáculo. O ver é transitivo direto, o ver, mas o assistir no sentido de ver é transitivo indireto, pedindo a preposição a. É o que ocorre aqui, assistindo aos folguedos, Se fosse o verbo ver, no lugar do assistir, seria vendo os folguedos, verbo transitivo direto. Mas como é o verbo assistir, então pede a preposição a, assistir no sentido de ver. Então quem assiste, assiste a alguma coisa. É um verbo que pede o complemento com preposição e esse complemento aparece aí na frase aos folguedos. Logo, é um objeto indireto. O que é objeto indireto? É a função sintática desse complemento do verbo regido por preposição.
Então temos aí na primeira expressão sublinhada um adjunto adverbial de lugar, né, no quintal de Maricá. Na segunda expressão sublinhada nós temos um objeto indireto, aos folguedos. E agora vamos ver na terceira expressão sublinhada, e é realmente a mais difícil. Bem, se eu quiser, vamos ver, eu não preciso procurar. Por quê? Não preciso procurar essa função estática do que? Porque na letra E, já me aparece aqui de cara, o adjunto adverbial. Logo na primeira, eu já poderia ter marcado aqui. Não teria problema nenhum, porque a única opção que aparece adjunto adverbial no início. Todas as outras, nenhuma delas, aqui o número 1, aparece adjunto adverbial. E como eu sei que aquele lá é adjunto adverbial, já posso marcar aqui direto, não preciso perder tempo fazendo as outras. Mas, como aqui o intuito nosso é aprender e estudar, vamos fazer. Na segunda tem objeto indireto, confirmando que a letra é. E a terceira está aqui sujeito. Então vamos ver se realmente é sujeito. Todos soltos que brincavam. Fábio, o que está sublinhado é o quê? Que não é uma conjunção? Que não é um pronome? Pronome interrogativo, pronome relativo? Gente, o que ele pode ser muita coisa. Conjunção integrante, pode ser conjunção subordinativa. O que ele é um coringa. O que e o C, né? Ele é um coringa. Essas duas palavras, esses dois conectivos principais, eles exercem diversas funções. Bem, então como eu vou saber qual é, né, a classe gramatical desse que aí da número 2? Bem, de cara quando a gente olha para ele, a gente já vê isso aqui, o que vem antes dele. Que geralmente, né, ele é conectivo. Ele é a conjunção, ele é um pronome que retoma. Então, quando eu vejo que o que ele é substituível por o qual ou a qual, ele vai ser chamado de pronome relativo. Por quê? Porque ele se relaciona com o seu antecedente, com o substantivo anterior. Assistindo aos folguedos de um papagaio, um gato e um cachorro que brincavam. Vamos tirar esse todos soltos? Todos soltos aqui é só uma expressão aqui, né, explicativa. O antecedente do que, de verdade, é isso aqui, um papagaio, um gato e um cachorro que brincavam de brigar. Aqui temos uma oração, então. Brincavam de brigar. Esse brincavam de brigar, ele pede aí, né, um sujeito. Aí te pergunta, quem brincavam de brigar? Um papagaio, um gato e um cachorro. Então, papagaio, um gato e um cachorro são sujeito? Não. Por que não, Fábio? Porque papagaio, gato e cachorro, essa é a importância, de estudar a função sintática, estudar a gramática. Porque a gente, em vez de ficar confuso com a leitura, na interpretação, a gente já olha para o que e já procura seu antecedente. A gente vai ver que nas orações, na função sintática, análise sintática, a gente tem que procurar sempre os verbos. Os verbos são as palavras, né, fundamentais aí da oração. E os verbos, eles têm seu agente, seu sujeito. Na maioria deles, né, os verbos de ação, os verbos pessoais. E aí a gente vai procurar aqui o sujeito de cada um desses aqui. Somos 4 homens. Aqui é o sujeito oculto, né? Nós somos. Tá no contexto lá. Nós somos, tal. Assistindo, novamente, né? Sujeito oculto, porque cabe aqui nós estamos, né, assistindo, estávamos assistindo. Todos, tá, beleza. E assistindo a alguma coisa, assistindo aos folguedos de um papagaio. Essa segunda oração aqui, ela é diferente da primeira. Vou marcar aqui, segunda, pronto. A primeira é somos 4 homens vadios e passamos mais... Tá, tem mais um verbo aqui, Somos 4 homens vadios. Uma oração, sentido completo. E passamos mais de 1 hora no quintal de um hotel de Maricá. Outra oração. Aí tem uma terceira. Assistindo aos folguedos de papagaio, um gato e um cachorro, todos soltos. Agora tem uma outra oração. Que brincavam de brigar.
cada verbo de cada oração, ela tem que ter um sujeito. E quando a gente olha para o brincavam, a gente pergunta quem é que brincavam? A gente sabe que no contexto é um papagaio, um gato e um cachorro. Só que um papagaio, um gato e um cachorro, essas palavras escritas aqui, elas pertencem ao verbo assistindo. Elas pertencem à sintaxe do segundo verbo. Mas, Fábio, são eles que estavam brincando também. Isso no contexto. Porém, na sintaxe, o que é a sintaxe? É aquilo que está escrito. Sintaxe são as relações das palavras, das frases, das orações em si. Todas que vêm escritas. Então, para cada verbo, a gente vai procurar um sujeito que esteja escrito ou que esteja relacionado diretamente a este verbo. Fábio, papagaio, gato, cachorro está relacionado, mas está no contexto. No que está escrito, o que aparece relacionado a este verbo é o pronome que, pronome relativo. Quando eu pego esse que, troco por o qual, ou os quais no caso, né? Olha como que fica. Assistindo aos foguetes de um papagaio, um gato e um cachorro, todos soltos. Os quais brincavam de brigar. Opa, dá para trocar que por os quais. É sinal de que é pronome relativo. Se é pronome relativo, eu retomo o termo anterior, o substantivo anterior, que aqui está composto, né, justamente isso aqui, o papagaio, um gato e um cachorro. Só que, em relação ao verbo, quem está ligado ao verbo brincavam é o que. É como se eu pegasse toda essa expressão aqui, papagaio, gato, cachorro, e colocasse aqui dentro do que, ou dos quais, uma caixinha, né? Caixinha do que. Agora, quem passou a ser sujeito de brincavam, o sujeito propriamente dito escrito, a palavra em si que é sujeito, é o pronome relativo que, mesmo que ela signifique, né, se referindo a papagaio, gato, cachorro. Mas o sujeito da frase, sujeito é termo sintático, é aquilo que está preso à palavra, à oração. O sujeito é o pronome relativo que. O pronome relativo ele faz isso, ele tem função sintática. Então, vou dizer, realmente, pronome relativo é uma questão, é um conteúdo difícil, mas né, aqui no número 2 nem precisava ter chegado a essa parte. Porque logo na primeira frase, ó, aqui na primeira oração, no quintal, no primeiro trecho, né, sublinhado, já tinha como marcar a letra E. Então, partiu para o número 3. A gente pode dar uma lida aqui no texto. Só nesse trecho, não precisa nem ler nada do texto lá. E a gente já consegue ter uma ideia de como trabalhar essa questão. Ele vem aqui já no final, é correto dizer que. Aí observe as palavras maior e menores. Bom, maior e menores. Já vem uma dica pra gente, né? Maior tem o grau aí, né? Comparativo. O superlativo vai depender de como está sendo usado. Sublinhados em um cachorro grande se interpunha de vez em quando nessas brigas, com um ar protetor de pessoa maior. Opa, pessoa maior. Esse maior aqui é um adjetivo para pessoa. Pessoa maior, né? Como se fosse pessoa mais velha. Pessoa mais velha. Então aqui está sendo um adjetivo para a pessoa que está gostando das brincadeiras dos menores. Dos menores. Menores é como se estivesse substituindo assim, né, crianças, né? Como se, então, ó, pessoa mais velha que está gostando das brincadeiras das crianças. Então, esses menores aqui, por mais que tenha vindo, né, seja um grau aí de adjetivo, grande, pequeno, né, se transforma em maior, menor, inicialmente seria um adjetivo, né, isoladamente, sem contexto. Mas como aqui tem o contexto do dois, preposição com artigo os, esse menor já passa, quer dizer, já não é mais adjetivo, ele já passa a ser substantivo. Por quê? Porque o os é um artigo. E artigo é uma classe gramatical substantivadora. Isso quer dizer o quê? Que sempre que tiver um artigo vai ter que ter um substantivo. E se não tiver, vai ter que ter. A palavra que vier em seguida, né, não necessariamente ao lado,
tem que ser um substantivo. Tem que haver um substantivo. E se a palavra originalmente for um advérbio, um adjetivo, um verbo? Vai ser um advérbio, adjetivo ou verbo substantivado. Vai passar a ser substantivo. É uma derivação, né? Uma derivação imprópria. Processo de formação de palavras aí. Bem, então sabendo disso, a gente já pode ter uma ideia do que virá nas opções, né? Falar de adjetivo, falar de substantivo. Letra A, maior indica grau superlativo absoluto sintético. Fábio, que doideira é essa? Isso aqui é uma teoria que qualquer apostila, qualquer Google que você dê aí, você vai achar graus de adjetivo, graus de advérbio. E nesses graus vão aparecer algumas tabelinhas. Aparecer o grau comparativo, aparecer o grau superlativo, superlativo relativo, superlativo absoluto. É uma memorizada só, é algo realmente chato. Bem, o que importa é a gente ver se esse maior e menor está sendo utilizado aqui neste grau. Está sendo utilizado como adjetivo de comparação ou de relação, né, de superlatividade. Bom, maior indica grau superlativo absoluto sintético. Grau superlativo é quando ele caracteriza um substantivo em relação a um conjunto de seres ou a ele próprio. Se for ele próprio, a gente vai chamar de grau superlativo absoluto. Se for uma relação de seres, vai ser grau superlativo relativo. Por quê? Porque está falando em relação a outros seres. Sendo que esse aqui há vários seres de um conjunto grande. E se for uma comparação de um dele com outro ser? Aí a gente vai estar falando do grau comparativo, que é quando compara um ser com outro ser. Aqui são dois. Aí por isso chama comparativo de superioridade, igualdade e inferioridade. João é mais esperto que sua irmã. João é menos esperto que sua irmã. João é tão esperto quanto sua irmã. Então, tão esperto quanto, igualdade. Mais esperto que, superioridade. Menos esperto que, inferioridade. Isso é o grau comparativo. Um ser em relação a outro. E no grau superlativo? O grau superlativo é quando ele está em relação a um conjunto, e eu estou falando dele em relação a um conjunto de seres, ou quando eu falo dele sozinho, né? Então vamos ver se esse maior aí indica grau superlativo absoluto sintético. Tá, e esse sintético? Existe o superlativo absoluto analítico e o sintético. Qual é a diferença? O analítico é quando vem um advérbio com um adjetivo. Vem geralmente o muito e o adjetivo. Muito maior, muito menor. E o sintético é quando não vem um advérbio, é quando ele vem com um sufixo. Ele é grandíssimo, ele é lindíssimo, ele é inteligentíssimo. Então, quando eu falo João é muito inteligente, eu não estou fazendo relação dele com ninguém mais. É absoluto. É um grau superlativo absoluto, porque é ele com ele mesmo, ele está absoluto, não há comparação, não há relação com ninguém. E tem mais de uma palavra, né? Ele é muito inteligente, pronto. E sintético é quando só falo dele sozinho e tem um sufixo. Ele é João, é inteligentíssimo, é lindíssimo. Agora, o relativo. O relativo é quando tem superlativo. Relativo é quando ele tem o de superioridade e o de inferioridade. João é o mais inteligente da sala. João é o menos inteligente da sala. Vai haver esse o aqui, ó, esse artigo. O mais ou menos. João é o irmão maior. João é o irmão menor. É ele em relação a outros seres. Beleza? Seja ele o máximo ou seja ele o mínimo em relação a outros seres.
Bem, então, letra A. Maior indica grau superlativo absoluto sintético. Bem, a gente vai ver aí, né, que maior ele não faz parte do grau superlativo absoluto sintético. Porque maior seria o comparativo de grande, né? Comparativo relativo. Superlativo relativo também, né? Ou maior. João é maior que seu irmão. Entra aqui no comparativo. E de grande, qual é o grau superlativo absoluto sintético? É máximo e mínimo, né? Ele é irregular. Então a gente vê aqui que essa resposta está incorreta. Maior indica grau superlativo absoluto sintético. Não, absoluto sintético tem que ter um sufixo, ou no caso aí de grande e pequeno, é o máximo e mínimo, uma forma irregular. Aqui é uma questão de decoreba mesmo, não tem para onde correr, é conhecer a teoria. Letra B, menores é um termo substantivado. Bem, foi isso exatamente que a gente viu aqui, né? Na análise em os menores. Se tem um artigo, tem que ter um substantivo. E esse menores dá para trocar por crianças, né? Esse menores não está fazendo uma comparação. Os cachorros são menores que os outros. Os cachorros de pata marrom são menores que os de pata cinza. Não está fazendo comparação nenhuma aqui. Esse menores não está sendo usado como adjetivo comparativo, em seu grau comparativo. Ele está sendo usado realmente como um substantivo, como se estivesse substituindo o substantivo crianças, né? Ou cachorrinhos. No caso, né? Você já está falando de cachorros? Os cachorrinhos. Então, letra B. É isso mesmo. É uma questão difícil, porque envolve conhecimento de decoreba aí, né? De memorização da teoria de graus dos adjetivos, e ainda envolve conhecimento aí de classes de palavras e suas funções, o artigo ser substantivador, o menores está sendo usado como substantivo e não como adjetivo. É uma questão difícil essa. Letra C. Maior é um termo abreviado. Não tem nada a ver de abreviação aqui, não tem abreviação nenhuma em maior. Menores indica grau comparativo de inferioridade. Bom, até poderia estar sendo usado, né? Se tivesse sendo usado como adjetivo. Os cachorros amarelos são menores que os cachorros azuis. Sim, porém a gente viu que menores não está sendo usado como em comparação. Está sendo usado como, de fato, um substantivo. Letra E. Ambas estão no grau comparativo relativo. Não, não tem grau comparativo, não tem esse uso. Então a banca aí utilizou, né, de adjetivos, graus de adjetivos, né, as formas maior, menor dos graus dos adjetivos, só que não sendo usado como adjetivos. É uma boa questão, uma boa. Quem acertou essa provavelmente passou na frente, né? Provavelmente não, com certeza, passou na frente de centenas de candidatos. Porque muita gente com certeza marcou essa aqui, letra E. Ambas estão no grau comparativo relativo, justamente porque maior e menor eles são graus comparativos, porém não estão sendo usados como, pelo menos não nessa frase, né? Não nesse parágrafo. Número 4. Número 4 aqui, ela não vou dizer que é fácil, mas também não é difícil, porque envolve aí conhecer tipos de orações. Justifica-se o emprego da vírgula, na verdade também conhecer o uso de vírgula. Gente, vírgula que está dentro de pontuação, aconselho você a estudar. Você vai ficar assustado com o que eu vou falar, mas faça isso que vai ser melhor para você. Você vai estudar vírgula. Na verdade, você vai estudar pontuação só depois que você estudar toda a sintaxe. E você vai estudar vírgula só depois que você estudar toda a pontuação. Então, primeiro estuda a pontuação, por último, você vai estudar a vírgula. Por quê? Porque ela envolve conhecimento, né? A vírgula, ela da pontuação, ela é que tem mais regras e ela precisa de um conhecimento muito grande de sintaxe, porque as regras de vírgula são de separar orações, oração intercalada, oração adverbial, aposto, separar vocativos, pronome relativo quando é oração adjetiva explicativa.
Então ela tem diversas funções que são dependentes de termos sintáticos. Vírgula parece que é fácil, mas não é tão simples assim. E aí está pedindo emprego da vírgula. Quando eu falo emprego da vírgula, nossa, você tem que conhecer as regras de uso da vírgula. Para separar, justifica-se o emprego da vírgula em, no... para separar o quê? Vamos ver a vírgula. O município de Maricá pode dar ao mundo, vírgula, vírgula, estejam certos, as melhores lições de coexistência pacífica. Quando a gente lê isso aqui, estejam certos, a gente vê que o autor está falando com o leitor. Autor se dirige ao leitor. Quando isso ocorre, ele tem a missão aí de trazer uma explicação, trazer um diálogo, conversar com o leitor. Ou seja, é um adendo, né, no meio do texto, no meio do parágrafo, no meio de outras orações. Então, entre umas orações, ele faz uma separação, uma pausa, coloca uma outra oração que dialoga e que conversa com o leitor para dar uma explicação, trazer um esclarecimento, fazer uma chamada. O nome disso é justamente o quê? Oração intercalada. E a regra de vírgula, uma das regras de vírgula é separar orações intercaladas. Então, resposta aí, letra C. Número 5. Isso aqui é tranquila. Processos de derivação. Dá uma estudada lá na teoria de processo de formação de palavras. Derivação, composição. Vocábulos brigas, coexistência e caixote. Brigas é um substantivo, só que vem do verbo brigar. Brigar é verbo. E eu tiro o R, ele perdeu coisa. Se perdeu, ele está regredindo. Se ele regride, é uma derivação regressiva. Já pode marcar aí letra E. Geralmente, ele regride para formar justamente substantivo. Está aqui, ó, formou o substantivo briga. A briga. Só que o substantivo briga no plural, né? Vira as brigas. Então, derivação regressiva. Coexistência. Coexistência é o co, né? O prefixo co, que significa algo paralelo, né? Algo junto, simultâneo. E o substantivo existência. Aquela partícula que entra no início das palavras para mudar seu sentido se chama prefixo. Então, já que houve a inserção de um prefixo no início da palavra, derivação prefixal. E se fosse no final, seria sufixo, derivação sufixal, que ocorre com caixote. Caixote vem do substantivo caixa. Aí foi utilizado aí o final ot, né? Sufixo ot, para dar o sentido de diminutivo. Se entrou então um elemento no final da palavra mudando seu sentido, é um sufixo, derivação sufixal. Resposta letra E. Número 6. Leia os enunciados tal antes de responder as questões. Não faz isso não, ele está fazendo isso só para você perder tempo. Vai direto no enunciado. Vamos saber o que ele quer. As expressões sublinhadas nos enunciados 1, 2 e 3 exemplificam respectivamente as seguintes figuras. Então ele está falando de figuras de linguagem. Se ele está falando de figuras de linguagem, então eu já posso agora olhar para os enunciados sem nem ficar preocupado se tem que interpretar alguma coisa, tem que ver preposição, tem que ver substantivo, tem que entender o que está falando. Não. Mas só agora na expressão sublinhada e procura a figura de linguagem. 1000 astúcias. Cara, 1000 astúcias. 1000 a gente já sabe que é um número grande. Tem cara de quê? Hipérbole. É um exagero. Hipérbole é justamente isso, exagero. Praça sonolenta. Cara, sonolenta. Quem sente sono é ser vivo. Praça não é ser vivo. Quando ocorre isso, a gente tem o uso da personificação ou prosopopeia. Vou deixar aqui no card aí uma playlist sobre figuras de linguagem em que eu uso recursos mnemônicos para ajudar a memorizar. Uso cores, uso imagens, símbolos, figuras.
o próprio som das palavras, né, a forma das palavras, vai ajudar demais você a memorizar figuras de linguagem, as figuras mais importantes, metáfora, metonímia, paradoxo, ironia, hipérbole, eufemismo, prosopopeia. Não deixa, gente, não deixa de assistir essa playlist porque vai ajudar demais. De cara, quando eu olho isso aqui, eu lembro justamente daquilo que eu usei para memorizar. Eu uso técnica, gente, de memorização que utiliza cores, utiliza sons das palavras, utiliza imagens, né? Isso tudo ajuda seu cérebro a fixar melhor, a memorizar, porque junta diversas áreas do seu cérebro. A área do som, a área da cor, né? Visão, audição, simbologia. E ajuda você a memorizar os sentidos, memorizar o conteúdo. Assiste lá, você vai gostar bastante, tenho certeza. Quando eu vejo Praça Sonolenta, eu já imagino, já lembro, já vem na minha mente uma imagem que está lá no vídeo, né? Quando falo de prosopopeia, personificação, tem uma técnica que eu utilizo lá, que eu utilizo o próprio nome prosopopeia para trazer o sentido. Prosopopeia já me remete ao sentido de personificação. Lá no vídeo você vai ver por quê. O alto-falante é a grande praga do interior. Cara, quando tem isso aqui, ó, algo é algo. Uma coisa é uma coisa. Isso aqui é uma comparação, não é? Estou comparando. Só que é uma comparação que não tem conectivo. Como não tem conectivo igual, não tem um verbo aí parece. Quando não tem palavras que remetem a uma comparação propriamente dita, isso se chama metáfora. Metáfora é quando há comparação sem conectivo. Então é uma ideia associada a outra ideia, uma ideia de uma palavra associada a outra ideia de outra palavra. Um traço, né, na linguística cognitiva a gente chama de traço semântico. Traço semântico de alto-falante, né, quer dizer, alto-falante sendo associado a um traço semântico aí de grande praga. Praga é aquilo que incomoda. Alto-falante então pega esse sentido aí de incômodo da palavra praga. Isso é metáfora. Então temos aí na 1 hipérbole, na 2 prosopopeia e na 3 metáfora. Qual a opção? Olha, letra A. De novo, eu não precisava ter visto a 2 e a 3. Só em saber que a era hipérbole, né? Que a primeiro enunciado era hipérbole, já podia marcar que letra A. Vamos para o texto 2, que eu não vou ler também. Não quero ler porque eu não quero perder tempo. Eu vou direto aqui para o enunciado. O vocábulo sublinhado no fragmento acima é opa, onde? Onde eu sei que é um advérbio. E esse onde pode ser usado também como pronome relativo. Lá vem Fábio de novo com esse pronome relativo. Gente, estudem pronomes relativos, por favor. Pronome relativo, você viu que numa prova de 10 questões tem 2 questões de pronome relativo. Por que ele cai? Porque é difícil. Envolve função sintática, envolve morfologia, envolve interpretação, envolve semântica. Então, primeiro, estudem tudo de morfologia, depois tudo de sintaxe, depois tudo de pontuação. Aí depois você vai para esses itens, né, separados, acentuação, vai para regência, né, os casos de mudança de sentido, vai para concordância, e aí você vai também para usos específicos dos pronomes relativos, que depende de sintaxe, de função sintática. Inclusive você vê, né, os pronomes relativos lá em oração subordinada adjetiva. Tá? No caso, quando eu falo que sintaxe, é sintaxe no período simples, né? Porque depois de sintaxe no período simples, você vai estudar sintaxe no período composto, que aí envolve pronome relativo. Bom, vocábulo sublinhado é... Vamos confirmar aqui qual é a classe gramatical dele. O primeiro centro efetivo da população, fundada pelos beneditinos em 1635, surge junto à fazenda de São Bento, onde foi construída a primeira a fazenda de São Bento, em que, ou seja, neste lugar, eu consigo substituir onde por em que. Fábio, você já me falou alguma coisa nesse sentido antes. Sim, quando eu troco que por o qual, ou em que por no qual, na qual, é porque é pronome relativo. E o onde, para ser usado como pronome relativo, eu tenho que conseguir substituir por no qual, na qual ou em que.
É o que ocorre aí. Na fazenda de São Bento, em que foi construída, né, a primeira capela dedicada. Neste lugar, né, como se o onde fosse substituível por neste lugar. Ó, neste lugar foi construída a primeira capela. Esse onde, repara que ele pertence a essa última oração, né? Foi construída. A oração do verbo e da locução verbal, né? Foi construída. Verbo ser mais particípio. E esse onde dá essa ideia de lugar. Ó, eu posso pegar esse fazenda de São Bento e substituir aqui por onde? Colocar aqui no lugar do onde? Fazenda de São Bento. Faz de conta que esse fazenda de São Bento está aqui, no lugar do onde. Tira o onde, pronto. Como que a gente usaria esse fazenda de São Bento? A gente colocaria um na, né, aqui na frente. Na fazenda de São Bento foi construída a primeira capela dedicada. Tá? Quando eu pergunto, a primeira capela dedicada a Nossa Senhora do Amparo foi construída onde? Em que lugar? Em que lugar? A resposta é na fazenda de São Bento. Esse na fazenda de São Bento é o adjunto adverbial da locução verbal foi construída. É a circunstância de lugar. Função sintática. Lembra qual a função sintática do advérbio? Nós vimos isso lá em cima. No advérbio da locução adverbial, a função sintática é adjunto adverbial. Tá, mas Fábio, o que está escrito ali não é na fazenda de São Bento. O que está escrito ali é o onde. Sim, por isso que ele é chamado de pronome relativo, porque é um pronome que substitui, né, ele se relaciona ao substantivo antecedente e leva para outra oração. Quando ele faz isso, ele passa a ter uma função sintática pertencente a essa oração. A foi construída. Então, esse onde é o adjunto adverbial de foi construída. Bem, Fábio, vamos ver o que ele quer. Eu só fiz essa análise toda só para a gente já chegar nas questões, nas opções, e já achar realmente qual que tem mais a ver com ela. Letra A, uma forma anafórica que retoma a fazenda de São Bento. O que é anafórico? Essas duas palavras, anáfora e catáfora, elas são itens textuais que fazem relações, referências, são elementos referenciais. Anáfora é quando há uma referência a algo anteriormente citado. E catáfora faz referência a algo no texto que ainda será citado. Então, quando diz uma forma anafórica, é porque está dizendo, é uma forma que se refere a algo que veio antes. É isso que ocorre lá no onde? Sim, é isso que ocorre. O onde se refere a algo que veio antes, a fazenda de São Bento, ao substantivo fazenda. Então, sim, pronome relativo faz essa função. Uma forma anafórica que retoma a fazenda de São Bento. Letra A. Letra B. Um conector oracional que assume a função de sujeito de foi construído. Não, não é sujeito. Ele é até um conector oracional. Sim, é conector oracional. O pronome relativo é conector oracional. Isso aqui está certo. Só que a função sintática não é de sujeito. É de adjunto adverbial de lugar. Letra C. Um elemento adnominal. Não é adnominal. Não está se referindo ao nome. Está se referindo ao verbo. Letra D. Uma conjunção subordinativa. Não é conjunção subordinativa. É um pronome relativo. Letra E. Uma estrutura que atua na elipse do adjunto adverbial à fazenda de São Bento. Elipse é como se estivesse se omitindo a fazenda de São Bento. Elipse é omissão. Bem, ele diz que atua na elipse do adjunto adverbial à fazenda de São Bento. Então, esse onde ele está fazendo a omissão de fazenda de São Bento, até está fazendo a omissão. Só que não do adjunto adverbial à fazenda de São Bento. Mas, Fábio, você falou que é adjunto adverbial. O adjunto adverbial é o onde. Fazenda de São Bento,
A expressão, essa frase aqui, fazenda de São Bento, ela pertence à oração do verbo surge. Surge junto à fazenda de São Bento. Posso considerar que a adjunto adverbial é o junto a, mas não só a fazenda de São Bento. E fazenda de São Bento pertence ao verbo anterior. Beleza? Então, resposta, letra A, anafórica, que retoma fazenda de São Bento e não junto à fazenda de São Bento. Retoma o substantivo fazenda de São Bento e não a função sintática de adjunto adverbial. Número 8. A expressão sublinhada com o declínio da atividade agrícola de cara, gente. Olha só, eu nem li o texto. Mas quando a gente vê isso aqui, com o declínio da atividade agrícola, o que remete a esse declínio, sem a gente precisar ler o texto? Consequência? Consequência é quando alguma coisa acontece que gera outra. Isso aqui é o que gera? É algo gerado? Tem cara de ser algo gerado? Tem cara de conclusão? Tem cara de condição? Se o declínio da atividade agrícola, a conjunção, coloca o se ou o caso. Caso o declínio, não. Aqui é o com, preposição com. Conclusão. Conclusão seria um portanto, um logo, né? Um conectivo iniciando. Não tem portanto, não tem logo, não tem um assim. Consequência, tanto que. Não tem um que iniciando. Comparação. Comparação seria um como. Seria um igual. Tem ali um como, um igual? E a causa? Causa, a gente pode trocar por exemplo, visto que. Visto que ou já que. Já que houve o declínio da atividade agrícola, ou visto que houve o declínio, sim, é o que realmente tem mais a ver, tem mais sentido. Com o declínio da atividade agrícola, com isso, visto que, já que isso aconteceu, outra coisa acontece. Essa outra coisa é a consequência. Mas o que vem escrito aqui, sublinhado, não é essa consequência. É justamente essa causa. Então, relação semântica, a preposição com ajuda bastante a identificar essa relação semântica. Letra D. Número 9. A locução verbal decide elevar, que está sublinhado, caracteriza-se como... decide elevar, sublinhada em 1889, o recém-criado governo republicano decide elevar. Alguém decide alguma coisa. Alguém decide isso. Decide elevar. Elevar o quê? Elevar. Quem eleva, eleva alguma coisa a outra coisa. Elevar aí no sentido, né, de categorizar, de presentear. Então alguém categoriza ou classifica a vila à categoria de cidade. Então, ele elevou a alguma coisa a outra coisa. Então, temos dois complementos. Um objeto direto e um objeto indireto, que é o complemento com preposição. Tem preposição? Tem sim, ó. Está aqui o acento grave. Toda vez que tem acento grave é porque tem a junção de dois ais. Então está aqui, um é preposição e o outro é o artigo. Artigo do substantivo feminino categoria. Então é um verbo transitivo, direto e indireto. Letra C. Número 10, para finalizar. O tipo textual predominante no fragmento. Venha conhecer de perto a cultura indígena. Gente, eu não preciso nem ler o texto lá para saber, para ver que existem alguns... Vamos falar desses tipos de textos aqui. Narrativo, descritivo, dissertativo, expositivo e injuntivo. Narrativo. Narrativo é uma história. João e Maria andavam pela floresta quando avistaram, envolve ações que ocorrem no decorrer do tempo com personagens em algum lugar. Descritivo. Descritivo é quando eu trago características, sejam subjetivas ou objetivas.
psicológicas ou físicas de um elemento, de um ser, de um lugar. Dissertativo. Dissertativo envolve argumentação. É um texto onde você defende alguma coisa. É a chamada, né, a famosa redação. Argumento. Tem uma defesa de um ponto de vista. Exposição é quando você expõe, né? Você explica algo. Você demonstra, mostra algo. E injunção, texto injuntivo, é quando você induz alguém a fazer alguma coisa. Gente, desses tipos de texto aqui. Venha conhecer de perto a cultura indígena. Está expondo alguma coisa? Está defendendo? Não. Está defendendo alguma coisa? Não. Está descrevendo? Não. Está contando uma história? Não. Está chamando alguém a uma ação? Sim. Está induzindo alguém a alguma coisa. Letra B. Texto injuntivo. Gente, obrigado por me acompanhar aí nessa correção. Compartilhe para seus amigos, seus colegas, seus parentes que querem passar também concurso. Curte o canal aí, curte o vídeo, se inscreve no canal, ativa o sino para você receber novos vídeos, senão não recebe, tem que ativar o sino. E minha intenção aqui é justamente ajudar vocês. Assim como eu fui muito beneficiado com estudos, quero compartilhar, beneficiar outras pessoas, ajudar outras pessoas também a terem grande sucesso. Deus te abençoe, tenham ótimos estudos, boa prova e até a próxima.